Nós estamos juntos com você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para quem está ao vivo acompanhando agora também pelo canal do YouTube, ou para você que vai assistir essa entrevista depois, está vendo pelo replay, seja também bem-vindo. Deixe aí a sua pergunta, quem está ao vivo, ou o seu comentário para quem está assistindo depois. O nosso convidado é o Romero Magalhães. Ele é psicólogo, membro da rede Inventividade, está aqui hoje com a gente para falar sobre o tema sexualidade na maturidade. Seja bem-vindo mais uma vez, Romero, prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Patrícia. Pois é, e falar sobre esse assunto tão importante, prazer em viver a sexualidade na maturidade. O que pode, o que não pode, foi a pergunta que deixamos aí no ar, queremos te ouvir. Essa questão que você falou aí do prazer, né? O prazer é uma coisa que ela ainda é muito criticada, né? Porque a primazia de hoje em dia é o trabalho, e o trabalho sem prazer, né? A pessoa ganha bônus se ela estiver exausta de trabalhar, e se ela for descansar, ela é um pouco criticada, mal vista ou até invejada. Você pode descansar, eu não tenho podido até hoje. Então, o prazer é essa possibilidade de relaxar. E antes de a gente encontrar um relaxamento, a gente tem um trabalho qualquer. O trabalho de levantar da cama, o trabalho de escolher o lugar que vai, o trabalho de chegar até o local, e chegar lá a gente relaxa, né? Então, a sexualidade está dentro desse campo. Este campo de tudo e qualquer coisa que me provoca a viver. E que me provoca a ter um trabalho, um esforço, um movimento para chegar no prazer. Vendo dessa maneira mais ampla, a gente pode entender a sexualidade como uma coisa da vida toda. Enquanto você respira, enquanto você se movimenta, existe trabalho e prazer. Existe labor e sabor. E a sexualidade passa por um certo labor para que você chegue a um sabor. Não está restrita a um ato, né, ou uma relação sexual, genital. É tudo que leva a viver a arte, a brincadeira, a conversa, a companhia, a contemplação. Tudo isso tem a ver com o que me provoca naquele momento a estar me relacionando com o objeto observado, brincado, interagido, acompanhado. É isso aí que é a sexualidade. E isto está também numa dimensão do prazer, que é o bem-estar, que é o relaxamento. Não tem a ver com o descanso. Tem a ver com o relaxamento, porque você pode estar numa hora de descanso, você pode estar numa situação de descanso e não estar relaxada. Por exemplo, tem gente que dá uma festa e fica estressada até o final da festa. E viagem, tem gente que programa uma viagem com a família até se distrai, aprende coisa nova, mas não descansa nem relaxa. Mas não descansa, volta cansada. Isso. Então, a sexualidade tem uma proposta de você relaxar, de você, por um dado momento, não querer mais nenhuma provocação do mundo, né? A sexualidade genital. Mas é um modelo, né, de curva energética, onde a gente tem um trabalho para depois parar com esse trabalho e ficar no relaxamento. Que legal, né? Então, por esse sentido, essa lógica, né? Pode. O que é que pode? Pode tudo que você permita, porque o verbo pode, né? O que é que pode? É o verbo do aberto, está aberto. Então, está aberto para você experimentar aquilo que lhe provoca e lidar com as consequências. Verdade. Porque tudo tem consequência, tanto no labor quanto no sabor.
E que lindo com isso que você fala, a gente faz aí, aqui na minha mente, né? Acredito que os ouvintes também estão fazendo essa ligação. Há uma energia de trabalho e para depois o relaxamento. E isso é na vida, esse é o jogo da vida também. A gente É o trabalha, jogo se expõe e depois relaxa. O ato sexual também, lembrando que sexualidade vai além da prática sexual, mas também a gente vivencia isso, né? Há esse movimento também da busca, do entender, do relacionar, e depois também esse movimento do relaxar. E quando você fala isso, deveria ser muito maior e melhor e mais prazeroso ainda na terceira idade, né, na pessoa idosa, porque já houve toda uma vida de trabalho, de dedicação, de labor, de criar filhos, e agora seria o momento de viver mais esse relaxamento, esse eu posso, e esse vivenciar o prazer. E aí não, por conta de alguns tabus e crenças, vem o não pode. Então, por exemplo, né, o que pode nesse prazer, né? As brincadeiras, os jogos, o orgasmo, sim, a gente tem que trazer aqui para vocês essa palavra, porque às vezes é um tabu até falar, ai, orgasmo, não vou falar disso. Mas esse prazer na vida e como isso também se apresenta na pessoa idosa. Olha, você falou aí dos tabus. Existe ainda uma imagem que coloca a pessoa idosa ou a longeva numa posição e num cenário, uma posição dentro de um cenário, né? Que é o do vovô e a da vovó. Então, assim, o vovô e a vovó, ao vovô e à vovó, cabe a contemplação ou cuidar de netos. Isso daí é o preconceito. Então, quando é o máximo, digamos assim, do preconceito. Então, quando você insiste, persiste ou inventa uma novidade, isso choca o entorno, principalmente a família, que diz assim, não, agora é hora de você descansar, pare de cozinhar. Tudo bem, a pessoa pode deixar de cozinhar para a família toda, mas tem alguma coisa que, daquilo que provoca, aquela alquimia, né, da comida, do fazer a comida, que isso também dá um trabalho e um prazer, uma satisfação depois, né? E quando inventa namorar, aí piora, porque ganha títulos, né, de pessoas sem vergonha, de o que é que você ainda quer com isso, né? Por que é que não vai cuidar dos netos, ou não vai para a igreja? Vai para a igreja, pode cuidar dos netos, mas pode também inventar um namoro. Namoro com o próprio parceiro, se ainda não morreram, né? Se um ainda não morreu. Ou um namorado novo, um casamento novo, onde pode participar uma sexualidade no modo de quem já tem uma vida vivida. Então, essa coisa não é novidade, mas outras serão novidade, né? E pode ser vivida no namoro, ou então no casal. Por exemplo, filhos que pensam que morando perto, ou que porque tem carro, vai levar naquele final de semana as crianças para ficar com o vovô, ou com a vovó, ou com um ou com o outro, e escuta a resposta desses avós, olha, eu sinto muito, mas esse final de semana a gente vai viajar, ou a gente quer ficar só nós dois. E aí, mas como? Esse não é o lugar do vovô e da vovó, né? Mas vovô e vovó inventaram novidades para existir. Que bacana. Nossa, que coisa, viu? Esse lugar de fala, muitas vezes essa fala, Romero, você falando aqui, chega a arrepia, assim, não sei vocês, ouvintes, mas de quantas falas dessas estão guardadas na mente, no coração, na alma, no quarto, chorando, falando, na fala com a amiga, nas confissões, no momento de oração, mas não foram ditas. Vovô e vovó vai passear, vamos ao cinema. Hoje não vai dar. E tudo bem. Sei e ainda que pode ter outra coisa. uma briga na família, uma celeuma, porque tem muita gente com medo de dar essa fala e se privando de viver a sua sexualidade. Mas tem uma coisa que eu quero até fazer uma provocação. A frase pode ser, hoje, esse final de semana, a gente vai no motel. Ai, meu Deus. E aí a casa cai, né? Aí pronto. Aí a casa cai. Mas, assim, o que é preciso para isso? Não só a inventividade, inventar uma existência
vitalizada para si mesmos, como também ter a coragem de enfrentar, principalmente, o campo social mais próximo, que é a família. Depois, os vizinhos, né? Sim. Que é assim, por exemplo, se uma senhora de 70, 80, 90 anos arranja um namorado, a vizinhança toda pode ficar, além da inveja, criticando, né? Isso pode acontecer. Você está vendo aquela vizinha ali, fulana, ela está com namorado. Que coisa, né? Em vez de estar cuidando dos netinhos. Ainda há esse papo, ainda há essa conversa. E o rechaço. Se é, por exemplo, divorciada, ela começa a ser, principalmente a mulher, começa a ser cerceada dos convites para aniversário, para sair para jantar. Por quê? Porque é divorciada. Então, é uma mulher perigosa. Acho que cabe, né, a gente falar aqui, Romero, deixar bem claro para os ouvintes, para quem está ouvindo, sobretudo nós estamos aqui nessa rádio, que é a Cardeal FM. Dentro desse contexto, a gente conhece bem os nossos ouvintes, nada contra o ficar com o netinho, a gente ama isso, a gente sabe claro. de felicidade, é uma alegria. Netinho, ser mãe 2 vezes fala, nada contra você viver aí a sua espiritualidade, colocar os seus limites do que pode, o que não pode, do que dentro para você, dentro da sua crença, é o limite, não, aqui não, isso aqui eu não vou, isso para mim não é legal, mas o que nós estamos falando aqui é de você ter a sua forma de viver a sua sexualidade dentro do seu sistema de crenças, dentro do que você aprendeu, mas se você está feliz, tudo bem. A questão é quando você não está se privando de viver isso por tabu, pelo medo do que vão dizer, por não achar que você pode, por não se permitir. E aí, quem está nesse dilema agora, ai meu Deus, ele está falando isso, eu até penso isso, eu até gostaria, mas eu acho que não é para mim, que eu não consigo. Qual seria a sua recomendação, até para ter uma ajuda, né, de um profissional para entender e como sair desse lugar, porque também sair desse lugar não é fácil. Dizer agora eu vou viver minha sexualidade, tem que romper várias questões, inclusive internas. Eu queria falar 2 coisas. Uma é o que você falou aí da... Esqueci que eu tenho TDA, viu? Era do netinho, ficar com o netinho ou não se permitir? O que foi? Sim, o a mais, né? Tem mais do que isso. Tem mais que isso. Então, a vida hoje em dia, nesta era dos serviços, onde os conceitos mudam, a abertura para mais coisas. Não é para entupir a vida de coisas, mas para ser possível, olha o verbo aí, né? Poder fazer outras coisas, fazer mais. E a pergunta que você me fez, eu sugiro uma pergunta. Por que não eu? Tá. Por que não? Essa é uma pergunta que você pode dormir com ela, acordar com ela. Por que não eu? Porque o passado passou, você não pode mais fazer nada, porque minha avó foi assim, porque minha mãe foi assim, porque a cultura naquela época era assim. Bem, passou. Existe um novo agora, como eu falei, uma nova era dos serviços, era do aberto, era do desejo, que nos move os jovens e move também os longevos. Sim. A pergunta, por que não eu? E ficar se perguntando, porque quando você se interroga, o que é uma interrogação? É uma abertura de espaço na mente. Você põe quando faz uma pergunta, você faz um espaço, você abre um espaço. E aí você pode preencher com algo novo, que não tem a ver com o passado, por causa de minha avó, de minha mãe, da cultura, das vizinhas, como eu fui criado, fui criada. Por que não eu agora? Essa é a primeira pergunta. Isso pode levar você a procurar um profissional. E pode simplesmente ser o clique que você precisa para abrir a história, a sua história. Verdade. E dentro desse, por que não? Eu só mandar um abraço aqui para Virgínia Rosa, inventiva também. Ana Freitas, querida, mandando um beijão aí para você, tá, Romero? Da Rede de Inventividade.
E deixem também suas perguntas, quem quiser, aqui pelo canal do YouTube e também pelo WhatsApp. E aí, por que não eu? Vem todo um sistema de crenças, de medo também, de tabus, e aí as pessoas podem se perguntar, bom, você falou aí das mudanças desse tempo, os tempos de hoje traz umas novidades, inclusive de aplicativos de relacionamento, essa cultura da intimidade, de se relacionar na maturidade. Será que é bom? Será que eu posso? Será que é seguro? Será que é saudável? Será que é para mim? Então, falando desse momento da cultura também que leva para esse lugar, né? E faz Olha, essas questões. Tudo é e não é, depende. Porque o que é que você tem certeza na vida? Nada. Você pensa que tem certeza, mas não está lá o que você pensa. Então, por exemplo, se você entra num aplicativo, o que é um aplicativo? Né? Um aplicativo é a nova praça. A praça humana. A praça onde as pessoas se encontram. E daí que você se encontra com o desconhecido. É sempre assim. E o desconhecido acena para você, como você acena para ele, com o que você pensa que você tem de melhor, e o outro também acena com o que ele pensa que tem de melhor. Daí, o que dá mais segurança, mas não garantia, é você estabelecer um caminho de conhecimento do outro. E neste caminho de conhecimento, você vai percebendo o que você gosta e o que você não gosta, até que você tenha material suficiente para calcular se o que você gosta é melhor do que o que você não gosta, para você fazer uma escolha, você tomar uma decisão e tomar uma proximidade maior, uma atitude de proximidade maior. Então, este é um caminho de segurança, mas não de garantia. Porque nunca teve. Quantas pessoas se arrependeram depois, no princípio do século, no século passado, há 20 anos, há 60 anos atrás, porque pensavam que porque era de família, como se dizia, porque tinha uma profissão graduada na sociedade, como se pensava, e tinha um bom caráter, como se pensava, a intimidade, aquilo tudo mudou e virou um caos, e a pessoa, graças a Deus, com o advento do divórcio, se divorciou, se separou, fez um novo cálculo e uma nova escolha, uma nova decisão, divórcio. Estava pensando aqui quando você falava que não há essa garantia. A gente lembra dos casamentos arranjados, né, antigamente, onde não se tinha, sobretudo as mulheres, vou fazer um parêntese aí, o direito de escolha, porque não, vai casar com tal, porque é de família, tem boa índole, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Então, hoje o aplicativo, né, de relacionamento, essas formas de se encontrar, a nova praça que mudou, que se amplia, pode ser também um lugar de risco, claro que tem que ter cuidado, mas quantos casamentos também foram feitos dessa forma, toda arrumadinho, e não deram certo. E deram violência também. Né? E aí eu lembrando aqui da carta, lembra das mulheres que não podiam nem aprender a escrever para não escrever carta para o namorado, porque tinha que ser tudo seguro. Então hoje sempre tem isso. Aí eu pergunto aqui no que pode e o que não pode, né? Dentro dessa questão do que nós estamos falando, será que pode ir para o aplicativo de relacionamento? Será que pode ir para um barzinho sozinha com as amigas, ir lá paquerar? Será que pode paquerar? Será que pode olhar para alguém e se interessar quando está na maturidade? Será que pode ter sensualidade, né? Essa questão também pode ser sensual, pode sensualizar na terceira idade, na pessoa idosa? Pode ou não pode? Pode, porque inclusive existem uma série de recursos para isso. Existe a maquiagem, né? No caso da mulher. Do homem também, eu tenho amigos que já colocam botox e preenchimento com ácido hialurônico. Então, isso está sendo posto para ambos os sexos, para homem, mulher, para a pessoa humana, né? E esses recursos estão sendo usados. Para quê? Porque você quer causar, né? Como a gente diz na gíria. Quer causar o quê? Quer causar uma impressão, quer causar uma atração, um olhar do outro atrativo. Algumas pessoas exageram e ficam com cara de fofão. Aí o tiro sai pela culatra. Né? Pois é, mas porque quando você faz quando você faz com cuidado, né, você tem
tem um sucesso nisso. Tem as Uhum. roupas, né? A combinação das roupas, os estilos, Sim. isso tudo diz respeito às cirurgias, né? As intervenções cirúrgicas, o silicone, né? Isso. Outro dia, uma amiga minha botou cílios. São cílios que não saem logo, não é daquele que tira de noite. Eles ficam por um tempo. Ela me mandou a foto botando cílio e falou assim: estou me sentindo poderosa. Isso é amiga de a idade, é bom te dizer aqui, para que deve ser amiga dele, deve ter 30 anos, para estar botando esses cílios. Não, gente, a gente está falando, se você está pensando assim, olha, tudo isso que ele está dizendo, o botox, a atividade física para manter o corpo mais em dia, a roupa diferenciada, isso é para minha neta, ele deve estar falando isso para minha neta, para minha sobrinha, isso não é para mim. E músculo, você falou exercícios, né? Atividades físicas, eles são importantes para o cérebro. Uhum. Tem exercícios que são importantes para o coração, tem exercícios que são importantes para o cérebro, principalmente os exercícios com as pernas. Uhum. Músculo nas pernas ajudam o cérebro. Então, tem um aspecto que é saúde e tem um aspecto que é sensual, né? Na medida em que a saúde se expande, se expressa, né? Toca o outro. Quero que você fale também para a gente agora. Olha, que maravilha, gente. Aproveita isso aí. Eu acho que deve estar virando chaves aí, trazendo muitas reflexões. Esperamos que sim. Nossa ideia aqui é provocar, de certa forma, essa pergunta, né? Não é gerar mudança, está tudo bem do jeito que está, fica, porque a gente sabe que essa questão da sexualidade tem muitas questões aí, não é, Romero? Questões de traumas, enfim, e que a gente pode estar num campo aí muito delicado, por isso a gente está tratando com muito respeito, entendendo que são pessoas e pessoas, e que não é que tem que ser assim, é um convite. Pode, o verbo é outro. Pode ou não pode, depende do meu desejo, né? Agora, tem e não tem, vem de fora. E isso foi um outro tempo. Nós estamos no tempo do poder do verbo pode. Agora, cada um pode do seu jeito, no seu tempo. Isso é importante a gente considerar. Sim. O que não adianta é chorar o leite derramado. Cada um no seu tempo de aprender a isso, de reaprender, de viver, de se abrir para esse momento. Tem muitas pessoas que falam, bom, mas eu já fechei essa etapa, já tenho meus filhos criados, essa questão da sexualidade, às vezes até com o próprio companheiro, dentro de casa, casados, vivendo, mas não mais aquela relação, vivendo ali como amigos, como pessoas que colaboram uma com a outra, que se ajudam, que cuidam, mas essa sexualidade acontece, bom, acabou. Não necessariamente, gente. Essa não é uma realidade para todo mundo. Tem pessoas vivendo, é bom que você saiba, tem pessoas que estão vivendo plenamente a sua sexualidade na sua vida idosa, né? Nessa etapa Eu conheço, Patrícia, pessoas de 80 anos que, casadas, ainda têm sexualidade genital. Algumas pessoas em volta criticam, né, ou desconfiam. É mesmo? Isso não é possível. Você acha que isso rola? Quem sabe? Não é da conta de ninguém. Se a pessoa diz que sim, tudo bem. Agora, não é da conta do mundo. A sexualidade é uma coisa muito particular. É a coisa mais do indivíduo, da pessoa, do que existe, né? Do que até do vizinho. E outra coisa, nem tudo que se passa na mente erótica o parceiro sabe. E tem que saber. Você não tem que fazer confissão daquilo que você pensa, né? Livre pensar e fazer com cuidado, porque o mundo está aí, o mundo é outro, o mundo começa fora de mim, depois da minha pele, já é o mundo. Então eu cuido disso. Até as pessoas têm também o medo, hoje a gente está na era, né, onde tudo que é feito vai para as redes sociais, vira meme, vira bullying. Claro que tem esses cuidados também, nós estamos numa outra era, onde nem tudo que se faz, né, na intimidade, às vezes fica ali preservado na intimidade, e isso pode gerar depois dor e sofrimento, mas fora desse campo da segurança, o que pode? Tudo é permitido. E a Maria Isabel aqui, beijo para você, Isabel, gosto dessa visão que o Romero traz, porque fala de vida, de forma plena, para qualquer
pessoa. Exatamente, é vida plena para qualquer pessoa. Sexualidade, libido, essa força vital que não é só do sexo, do ato, mas traz a sexualidade para a vida, né? Prazer na vida. Energia da vida, energia de ir para o mundo. A sexualidade nos põe no mundo e nos tira da família. Sim. É importante isso. A sexualidade tira, porque quando vai ficando adolescente, vai para o mundo e vai viver fora da família e vai conquistar coisas no mundo. E tudo isso tem a ver com sexualidade pelo fato de que nos põe em relação. Exatamente. Em troca, em relação com o outro. A sexualidade também é esse exercício, né? Do dar e receber, do trocar, do vivenciar. E é isso, gente. É um convite para viver o prazer da vida. Junto hoje com você aqui no nosso Papo Sintonia da sua 106.1. Nesse papo, esse primeiro momento do nosso Papo Sintonia. Daqui a pouco também tem o nosso Momento de Saúde, trazendo também informações sobre radiação. Mas antes, nós estamos falando aqui de algo que está ligado à nossa vida, à nossa energia vital, a sexualidade. Romero, e enfim, né, como viver isso para homens e mulheres, essa forma também, estou aqui com a Jane, mandar um beijão também para a Jane, importante esse tema, que propõe a revisão de conceitos, paradigmas, estereótipos. As pessoas idosas apenas estão vivendo uma fase da vida. Seguimos, é isso mesmo. É uma fase, né? Não estereotipar a sexualidade da pessoa idosa. Muitas vezes, até aqui mesmo nesse papo, a gente pode ir para esse lugar. Por que idoso não? Por que sim? Por que não? Estamos falando de pessoas, gente. Pessoas que estão vivendo etapas da vida diferentes. Só isso. Sim. É assim que temos que ver também, Romero? Como é que você acha? É assim que temos que ver. São palavras finais, né? Eu queria falar rápido, porque eu sei que o tempo aqui nos programas, na internet, tudo é um tempo curto, né? A única coisa que acaba com a nossa vivência, que inclui vida e existência, é a morte. Enquanto isso, nós temos uma trajetória. Uma trajetória sempre mudando, com dois elementos. Uma trajetória que muda no tempo, né? O tempo nos atinge, o tempo cronológico, e aquilo que não tem o cronos, que é a invenção, a inventividade. Então, nós fazemos esta trajetória, né, no tempo e na invenção. E podemos inventar o quê? Um novo, porque algo já não nos interessa mais, e podemos inventar um novo com o que temos. Tudo isso que nós falamos foi a possibilidade de fazer novo com o que temos. Então, a sexualidade também é isto, muitas vezes. A gente inventar uma novidade para o que já temos. Por quê? O quê? Um tempero novo para o feijão com arroz. Vamos fazer essa brincadeira. É isso que eu gostaria de dizer. Invente. Esteja aberto, né? Pode inventar. Para viver a trajetória. Até um dia esta vida aqui acabar, porque vai. Mas não precisa acabar antes. Eu não preciso viver como um morto-vivo. Isso. É essa revisão, né? A gente comentava aqui como é importante propor esse tema e falar esse tema num canal aberto que pode atingir muitas pessoas. Nós estamos aqui usando a plataforma do YouTube, também num veículo de rádio, para atingir as pessoas. É um momento de revisão. Revisar os seus conceitos, os seus paradigmas, os estereótipos que a sociedade impõe. Para esse grupo de pessoas pode, nessa fase da vida pode, nessa não pode. A pessoa idosa está vivendo essa fase, é apenas isso. E o que pode, o que não pode, é cada um que vai dizer. É aquilo que pode para mim, aquilo que é permitido, que é consentido. Então tá tudo bem, principalmente aí na vida, né, dos casais ou as pessoas que não estão formalizadas, que às vezes diz que pode quando é casada, quando tá tudo certinho no papel. Mas quem não vive, né, dessa forma aí, não pode. Sim, pode. Eu acho que a gente revisar tudo isso, não é, Romero? E o que é o papel, né? E liberar, né? E liberar essas pessoas, dizer, libera.
invente. Se você é inventivo também na sua vida profissional, é um convite que a gente está fazendo. Se você está inventando na sua saúde física e se cuidando de outras formas alternativas também, e por que não também nos seus relacionamentos, você não pode inventar. Quem foi que disse que você não pode? Se alguém disse, ainda é possível se perguntar e, quem sabe, virar essa chave, né? Isso, a inventividade tem feito também lives, encontros, para tratar esse tema, não é, Romero? Ainda nesses minutinhos que temos... E aquele que disse, o que ele disse é dele, é do que disse. Não precisa ser meu. Entendeu? Tá. Ainda tem esse segredinho, hein, gente? Às vezes a pessoa que está criticando, que está apontando, que está julgando, está falando muito mais sobre ele. Quando Pedro fala de Paulo, está falando muito mais de Pedro do que de Paulo. Não é assim? É isso aí. É isso aí. É isso aí. A gente teve aqui um comentário também no WhatsApp, de uma pessoa que não quis se identificar, e que diz o seguinte: olha, que ele é uma pessoa que ele vive esse relacionamento, mas muitas vezes quando está na terceira idade, vivendo agora, né, essa vida como idoso, às vezes o próprio cansaço físico, as doenças, também pode levar muitas vezes a essa não vivência da sexualidade, né? Tem isso também um pouco, né, Romero? Por isso a importância de estar... Os limites do tempo. Uhum. Mas a gente pode inventar alguma coisa com o tempo, até porque a ciência, a tecnologia tem inventado, né? Uhum. Tem inventado medicações, tem inventado tanto para você ficar bom da doença, como você superar determinadas doenças que antes eram dadas como o terminal da sexualidade. Uhum. Você tem química e você tem prótese, você tem um monte de recursos hoje em dia que modificam o quadro humano. E também esse cuidado com também a questão das medicações. Muitas vezes também a gente vai para um extremo, quer viver aquela sexualidade de forma exacerbada, sem cuidado, inclusive com a saúde. A gente sabe que hoje a medicina evoluiu, mas que existe também certas medicações que são tomadas, que se não for utilizada da forma adequada, isso pode ter um impacto na saúde de forma geral. É o cronos do corpo, né? Tá. O cronos é o tempo que vivemos, né? O tempo da matéria. E ele dá o limite da dose. Pois é exatamente isso que está falando aqui o Marco, né? O Marco Antônio, né? Esses estimulantes, os homens, sobretudo, né? Que são estimulados, às vezes, por esse sensacionalismo, por essa busca dessa juventude eterna ou dessa produtividade também, né? Sexual, que tem que estar produtivo o tempo todo e ativo, então utilizando recursos que muitas vezes podem comprometer o cuidado com a saúde. Foi o comentário do Marco exatamente no ponto que a gente estava falando agora. Dose, a palavra para isso é dose. Isso. Então é dosar. Então a gente quer agradecer a você por esse papo de hoje, que com certeza ajudou muita gente a repensar sobre essa questão. Tá bom, Homero? A gente agradece por hoje, sempre seja bem-vindo aqui no Em Sintonia. Tá, muito obrigado por tudo, a você, a equipe, a Inventividade, as pessoas ouvintes. É um momento para mim prazeroso, viu, Patrícia?